Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês que muitas ações trabalhistas começam ainda lá atrás, na hora da contratação. Vocês vão ver que erros simples ali na hora da contratação viram processo anos depois, com valores vultuosos. E esses são casos de coisas que você acha que são simples, que podem ser ignoradas, mas com o passar do tempo elas viram uma bola de neve. Mas hoje eu vou te mostrar um passo a passo que vai proteger a sua empresa e evitar que futuramente você tome ações trabalhistas de forma desnecessária. Eu sou Rodrigo Figueiredo, advogado trabalhista empresarial e lido diariamente com empresas que só descobrem o erro no momento que tomam um processo judicial. Então, se você é empresário ou gestor, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai colaborar muito para evitar que você tenha futuramente gastos desnecessários, ações trabalhistas que são exaustivas, que são decepcionantes, frustrantes, que irritam e deixam basicamente todo mundo chateado quando chega na empresa. E um primeiro erro muito comum é na hora da contratação, naquele momento em que você não define corretamente as funções que vão ser exercidas, as atividades do dia a dia, o grau de responsabilidade, não deixa muito claro para aquele que vai ocupar aquele cargo o que ele tem que fazer adequadamente. Dali você já começa a construir, primeiro, uma situação delicada, segundo, um momento em que o empregado, com o tempo, percebe que ele foi contratado por uma coisa e está fazendo outra na realidade, né? Isso tem alguns impactos legais, que a lei já tem entendimento, existe artigo de lei, no entanto, isso pode desencadear em diversas outras situações muito chatas ao longo do contrato de trabalho. Nós podemos utilizar aqui o caso do funcionário que é um operador, contratado como operador, mas na verdade ele é um coordenador. Então, só nesse ponto você já tem um risco jurídico elevado, né? E lógico que tem que destrinchar o que acontece no vínculo de trabalho, no vínculo de emprego, né? O que está escrito não necessariamente é a realidade dos fatos, né? Então, tome muito cuidado toda vez que você for contratar e como que você vai executar esse contrato de trabalho. Existe um erro que está ali no momento da contratação. Qual vai ser o tipo de contrato? É aquele funcionário puramente CLT? É o contrato por prazo determinado? É o menor aprendiz? É o estágio? É o terceirizado? É o PJ, né, a famosa pejotização? É o contrato de experiência? Muitas empresas erram ao fazer o contrato de experiência, não fazem o contrato de experiência ou então perdem o prazo. Isso coloca a sua empresa num risco diário e que pode se tornar volumoso. Se você tem um problema com um funcionário, é diferente de 100 funcionários, 200 funcionários, onde o momento da contratação foi defeituosa e ali você praticou um erro grave. E esse erro vai gerar uma cadeia de impactos, ou seja, vários funcionários ingressando com ações trabalhistas e pedindo ali a reconhecimento de vínculo, se for um PJ, ou então um contrato por prazo indeterminado, se era um aprendiz que na verdade não era aprendiz, ou que teve ali o contrato de experiência desrespeitado e por aí vai, N situações. Então, no momento que você for contratar um funcionário, você tem que ter muita atenção na modalidade contratual, nos prazos, como que funciona, o que cada pessoa é de fato. Isso vai simplesmente colocar dinheiro no seu bolso. Ultrapassada essa fase, tem também a famosa contratação de boca. Jamais faça isso. Então, vai contratar? Você tem que pedir os documentos pessoais. RG, CPF, comprovante de residência, a CTPS digital, o PIS, certidão de nascimento, certidão de casamento, se for o caso, e os dados bancários, evidentemente. Agora pense você de não pedir essas documentações. Basicamente, o seu risco está estampado. Se a pessoa fala o nome dela, você não tem os dados dela, você não viu o documento, que certeza você tem que aquele CPF está certo, que o nome da pessoa está certo, que é o RG, quem é aquela pessoa, onde ela de fato mora, quem que você está colocando dentro da sua empresa. Então, o erro já começa aí. É aquele cara que você gostou, que fez uma diária ali para você, é um cara que contou uma história bonita e você vai lá e deixa acontecendo, ele indo, e você não contrata ele, não sabe nem quem ele é.
vai descobrir quando ele pega e entra com uma ação pesada trabalhista contra você, pedindo diversas coisas, diversos direitos que ele acredita ter. Mas e o exame demissional? Você presta atenção nele? Parece besteira. Para que fazer isso? O exame admissional, ele é extremamente importante, ele não pode ser ignorado. Muitas empresas ignoram ele e depois podem sofrer consequências com isso. Mas tudo bem, quais são as consequências? O exame admissional, ele protege a sua empresa. Ele serve para comprovar o estado de saúde daquele funcionário que você está comprovando. Assim, também para evitar futuras alegações de doenças ocupacionais decorrentes do vínculo de emprego que está se iniciando. E atenção, o funcionário ele não pode começar a trabalhar antes desse exame admissional. Você tem que compreender que quando você cria todo o trâmite de contratação, se você ignora o passo a passo, o seu funcionário que está sendo contratado, ele pode sofrer um acidente de trabalho, ele já pode ter uma doença ali pré-existente, ele pode ter alguma condição que você ignorou. Então, saber contratar o funcionário, saber fazer o exame admissional é um requisito essencial, você já começa acertando. Mas e o registro atrasado, hein? Belo convite para ação trabalhista. Sabe por quê? Porque é aquele teste que você faz com a pessoa, o famoso teste. O cara fica ali 3 semanas, um mês, 2 meses. Aí você contrata ele, assim, na carteira dele. Ele tem ali 2 meses de vínculo que não foram computados. E vai passando o curso do contrato de trabalho. No momento que ele sai, ele vai buscar esses 2 meses, vai acrescentar outros pedidos, vai verificar o que ele deveria receber e ele não recebeu. Então, o que eu faço para evitar esse problema? Primeiro, vai contratar? Contrata na data certa, cargo correto, salário correto e jornada de trabalho correta. Além disso, evidentemente, tome cuidado com outros direitos que ele possa ter. Se trabalha após as 22 horas, adicional noturno. Respeite corretamente. Então, executar os direitos de forma correta é um gasto que você tem agora, que você economiza lá na frente. E você evita questionamentos futuros que podem levar a sua empresa a tomar uma condenação da Justiça do Trabalho. E acredite, não observar essas situações leva a sua empresa a evidente perigo de um processo trabalhista, que pode pegar um contrato aí de 5 anos e tornar uma condenação muito pesada mesmo, contra a sua empresa. Com isso tudo, contrato de trabalho bem feito, contrato de internet genérico não te protege. Aquele modelinho padrão que tem ali, que muita gente espalha por aí, ele é um esqueleto, ele não está adequado à sua empresa. Você tem que ter um contrato de trabalho que se adeque às formalidades, necessidades e à realidade da sua empresa. Então não ignore isso. O contrato de trabalho é uma construção, onde você vai ter ali a função do empregado, você vai ter o início do contrato, qual é o tipo de contrato, a jornada de trabalho, banco de horas se houver, termos de confidencialidade, dentre outros elementos importantes para se colocar num contrato de trabalho. Lembrando que, eu sempre digo isso, o contrato de trabalho é um papel escrito que, se ele tiver diverso da realidade, ele é afastado por meio de testemunha. Lembre-se disso. Então, nunca leve o contrato como uma burocracia enjoada, mas sim uma prevenção e, logicamente, siga o contrato que você fez. Agora, mais um passo que vai proteger a sua empresa. E esse passo é entrega dos documentos corretos e dos treinamentos que você deve dar. A sua empresa tem exposição a agentes insalubres ou perigosos? Entregue o EPI. Todos que o funcionário tem que usar. Colha o recibo de que o funcionário recebeu aqueles EPIs. Faça treinamentos e deixe eles documentados. Pegue a ciência do regimento interno, ou seja, entrega o regimento interno e o funcionário tem que assinar que ele está ciente daquele regimento. E lembre-se, o que não está documentado não existe. Não adianta chegar na Justiça do Trabalho e dizer tem regimento interno e não juntar ele. Entreguei EPI e não tem recibo. Entreguei EPI, não fiscalizei. Não adianta. Você tem que ter documentos, você tem que ter outras provas também, evidentemente.
E as jornadas de trabalho que a gente já falou aqui, horas extras, é um dos pedidos mais frequentes na Justiça do Trabalho. E sabe o que acontece? Existe uma falha do empresário de não saber as soluções que ele pode tomar para evitar as horas extras. Evidentemente, a forma mais simples é você colocar de forma clara o horário de entrada, o intervalo e o horário de saída. Além de que você tem que colocar o tipo de controle que você vai utilizar. Ponto eletrônico, aqueles pontos pelo celular que são homologados, né? E o ponto eletrônico também tem que ser homologado. A folha de ponto convencional, manual. E ter a certeza que a ausência de uma dessas formas coloca a sua empresa em perigo, porque se você tiver mais de 20 funcionários, você é obrigado a ter o controle de ponto. E se você não respeitar isso, na Justiça do Trabalho acontece a inversão do ônus da prova, ou seja, você vai ter que provar que a alegação do reclamante é falsa. Isso é muito difícil. E lembre-se, banco de horas é uma solução muito bem-vinda. Agora eu vou compilar aqui erros comuns que acontecem no contrato de trabalho. Nas contratações, primeiro, contratar um PJ para executar o serviço de um empregado. Por favor, não faça isso. Não fazer o exame admissional, já falamos, isso é um erro básico, perigosíssimo. Registro errado ou tardio, coloca a sua empresa já perdendo o jogo logo de início. Função diferente da registrada, grande perigo. Tem matérias de defesa? Tem, mas é perigoso, é um perigo que você não precisa passar. Falta de contrato de trabalho, básico também. Deixar a habitualidade, o dia a dia, a boa convivência, superar os trâmites adequados da contratação de um funcionário. Então, para você que está começando uma empresa ou já tem uma empresa, saiba, tem ali um suporte jurídico no início da sua empresa para construir tudo para você, porque esse é o papel do advogado, de construir toda a parte trabalhista no início de uma empresa. Ou se você já tem uma empresa que você não tem advogado trabalhista, tenha um advogado para que ele possa fazer um diagnóstico e entender se a sua empresa está atuando de forma correta, se está tudo certo, o que tem que corrigir, quais são as soluções que se adequam para a sua empresa, para fazer um regimento interno adequado para a sua empresa, um código de conduta e realmente ensinar como que você vai executar o direito do trabalho dentro da sua empresa de tal maneira que você não tome processo e se você tomar, que você tenha chances reais de vitória. Até a próxima.